Olá, espero que estejam todos bem. Então, seguindo aqui na nossa aula 5, nós vamos resolver alguns problemas aplicando a teoria que foi vista na aula 4, relembrando aqueles conceitos da física a respeito de vetor cartesiano, vetor unitário, vetor posição, e como que isso vai nos auxiliar aqui no estudo do equilíbrio dos corpos, certo? Então, a ideia aqui é justamente, né, fazer a formulação matemática para esse equilíbrio em três dimensões, né? Então, a gente vai pegar tudo que a gente viu até agora, diagrama de corpo livre, e vai aplicar aqui. Então, por exemplo, né, aqui nessa análise de um caso real, você tem aqui o ímã de um eletroímã, né, para movimentar sucata num pátio de sucatas. E aí você tem esse elo aqui e você quer, por exemplo, fazer o cálculo e descobrir qual é a tensão nesses cabos B, C e D. E quanto que ele precisa resistir aqui no cabo A, né, enfim, que é o W. A gente vai partir do pressuposto de uma análise em equilíbrio, né, e depois vai entender o que está acontecendo. Então, a gente já viu que para ter o equilíbrio dos corpos, né, seja em duas dimensões, seja em três, a somatória de forças vai ser igual a zero. E essa somatória global, ela pode ser analisada como somatória de forças em x, em y e em z, individualmente, sendo zero. Então, a gente vai chegar aqui num sistema com três equações e três incógnitas, que é um sistema possível e... fugiu a palavra, né? A gente tem a possível com solução, né? A gente vai possuir uma única solução para cada uma das três incógnitas, certo? Vamos começar aqui com esse exemplo. Então, eu tenho aqui, ele quer saber a força atuante em cada um dos cabos para suportar esse peso aqui desse arranjo, certo? Então, eu estabeleci aqui um sistema de referência passando pelo ponto A. E aqui eu tenho esses três cabos destacados e um peso aqui, né, nesse cabo aqui de 40, tá? Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente deverá fazer é, então, a determinar os vetores, né? E aí, para determinar os vetores, eu vou utilizar aqui os pontos, certo? Então, deixa eu trocar aqui a caneta e vamos começar a brincadeira. Então vamos colocar esses pontos, né, primeiro aqui para a gente. Vamos lá, vou começar aqui pelo ponto A, né? Então o meu ponto A, as coordenadas serão 0, 0 e 0, certo? Coordenadas do ponto A, 0, 0, 0. A coordenada do ponto B, aqui tem uma pequena confusão. Eu vou fazer um ajuste aqui, tá? Só, pessoal, porque está um pouquinho diferente de como eu resolvi aqui. Então, aqui vai ser o meu ponto B, aqui vai ser o meu ponto C, só para ficar igual aqui a minha colinha, e aí a gente não se perde. Aqui é o meu ponto D, e aqui é o meu ponto A, certo? Então, ponto A, agora eu vou para o meu ponto B. Então, meu ponto B, pessoal, ele vai estar menos 3 em x, né? Então, aqui está o 3, menos 3 em x. Ele vai estar também menos aqui no y, então menos 4 em y. E no z ele vai estar 8 acima. 8 acima. O meu ponto C, ele é espelho do ponto B, se a gente for observar. Só que a diferença é que ele está aqui. Ele está positivo em x, positivo em x, não, desculpa, negativo em x, né? Negativo em x, positivo em y e mesma altura, mesma cota em z, menos 3, 4 e 8. E o meu ponto D, eu não tenho essa medida aqui, ele deu x, então eu vou jogar aqui, x e 0 em y e 0 em z, tá? Ele está em cima do eixo, né? Em cima do eixo x. Se eu for fazer aqui um diagrama de corpo livre, só para
né, para a gente analisar. Eu tenho ponto A, eu tenho aqui ponto B, C, para cá eu tenho D, e eu tenho aqui para baixo, né, tá pendurado aqui, eu vou chamar de W, né, que é o peso ali de 40 kN, tá? Então é importante o diagrama para a gente não se perder aqui no que a gente precisa determinar, né? Então aqui eu vou chamar assim, ó, de FB, força C e força D, tá? Vou chamar assim. Beleza, agora pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou analisar aqui segmento por segmento, ou seja, cabo por cabo. Cabo AB, cabo AC, cabo AD e o peso, tá? Então eu vou começar aqui primeiro pelo cabo AB, certo? Então o cabo AB, as coordenadas dele será B menos A, certo? Então o que eu vou ter aqui? B menos A. Então, x de B menos x de A, menos 3. Y de B, menos 4. E Z de B, 8, menos 0. Então, perceba que o ponto que eu coloquei, o ponto A central aqui, não foi por acaso, né? Então, o ponto A ele vai me ajudar aqui, por ser a origem do sistema, certo? Para que eu já facilite aqui na hora de resolver, né? Então, por que isso? Né? Eu vou agora, então, com isso, eu consigo calcular, né, o meu vetor posição, né, de AB. Então, vou ter aqui o R de AB, certo? O R de AB, o vetor, né, R de AB, vai ter as coordenadas do AB e o módulo, né? Então, eu vou calcular já aqui o módulo para a gente facilitar, né? Então, vai ser aqui menos 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, tá? Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar em 9,43 metros. E aí, para o cabo AB, pessoal, eu já vou escrever aqui, ó, direto o vetor da força AB. Lembra? Eu estou transformando o cabo, né, e eu quero determinar a força. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, né? Então, eu vou ter aqui, ó, um vetor R de AB, né, que vai ser utilizado, esse vetor calculado a partir dos pontos A e dos pontos B. Eu vou encontrar o vetor unitário desse R de AB, tá? Só estou sendo um pouco mais direto aqui na minha resolução. Mas se eu for escrever isso, na verdade, esse primeiro, então, deixa eu mudar aqui. Esse primeiro eu vou fazer assim, ó, para mostrar para vocês, tá? Então, como que eu vou escrever esse vetor força de AB? Ele vai ser o meu R de AB, né, que eu determinei as coordenadas aqui, tá? Vezes a força AB. E esse vetor aqui vai ser dividido pela intensidade, né? Isso aqui, lembra, é um vetor unitário, né, pessoal? Então, para ser um vetor, eu preciso de intensidade, direção e sentido. Aqui eu tenho a intensidade e aqui eu tenho a direção e sentido, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, quando eu vier escrever aqui, ó, F de AB, eu vou ter o seguinte. F de AB é o que eu quero encontrar, tá? É a intensidade. Eu vou botar aqui dividido pelo R de AB vezes o vetor RAB, certo? Só reescrever isso aqui, né? Só reescrever isso aqui diferente aqui, tá? Agora eu vou apagar esse aqui. E aí o que eu vou ter aqui, pessoal? O meu vetor FAB aqui vai ser F de AB, que eu não sei. O R de AB eu calculei, 9,43. E o vetor vai ser o seguinte. Eu vou ter menos 3 em I, menos 4 em J e 8 em K. Certo? Então, esse
é o meu vetor, né, AB aí, tá? Esse é o meu vetor AB. Beleza, esse seria o primeiro cabo, né? Então, vamos para o segundo cabo aqui. Tá? Bom, depois eu vou ter que mexer em tudo, então eu vou deixar assim. Vamos tentar fazer aqui. O segundo cabo, eu vou fazer o cabo AC, tá? Então, o cabo AC vai ser as coordenadas C menos as coordenadas de A. Então, eu vou ter menos 3, menos 0, menos 3. 4 menos 0, 4. 8 menos 0, 8. O RAC vai ser igual, né? Igual o RAB aqui, vai ser 9,43 metros. Então, eu posso reescrever, aliás, eu posso representar o meu vetor FAC, né? Então, onde está o meu vetor FAC? Está aqui, né? Meu vetor FAC, eu posso escrever ele como sendo a intensidade de FAC, que é o que o problema está pedindo, dividido pelo 9,43 vezes o vetor, que aí vai ser menos 3 em I, mais 4J, mais 8 em K. Certo? Agora, eu preciso do cabo AD. Vamos olhar aqui, ó, para as coordenadas A e D, né? Para as coordenadas A e D. O cabo AD, ele vai ser praticamente só o comprimento ali, né, que eu não tenho. Então vai ficar 0, vai ficar x e 0 e 0, certo? Vai ficar x, 0 e 0. E não posso esquecer, né? Então, quando eu escrevo aqui, ó, tentando ver aqui de um jeito, o cabo AD vai ser assim, ó, o vetor AD vai ser a intensidade AD em I. Por que isso? Porque quando eu calcular esse vetor unitário aqui, vai ser o quê? Vai ser x, isso aqui vai ficar x dividido por x, que vai dar 1. Certo? Quando eu calcular o R aqui do AD, ó, o que vai ser o R do AD? Vai ser D menos A. O que vai sobrar? X, 0 e 0. Quando eu fizer o R de AD, vai ser a raiz quadrada do x ao quadrado. R de AD vai ser igual a x. E aí, quando eu trouxer para cá, vai ficar x sobre x. Então, vai sobrar só a intensidade na direção I, certo? E eu não posso esquecer aqui do peso de 40, né? Então, esse peso de 40, ele vai aparecer também, que ele está na direção. Então, esse vetor peso é menos 40 kN. Esse vetor que eu vou chamar de peso vai ser menos 40 na direção K, tá? Por isso que é importante a gente fazer o diagrama de corpo livre, ó, porque eu não posso esquecer, esse cara aqui é um vetor. Ele vai ter que aparecer na nossa somatória. Então, eu tenho 4 vetores, ó. 4 vetores, certo? Aqui está o primeiro, aqui está o segundo, AB, AC, AD e o peso. São 4 vetores, beleza? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que abrir espaço agora para a gente fazer essa análise. Porque se esse sistema está em equilíbrio, qual que é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio é o somatório de forças igual a zero, tá? Na próxima eu vou deixar mais slides em branco, né? Como eu falei, a gente está aprendendo aqui, né? Mas, ó,
que vai acontecer aqui? Agora eu vou trabalhar a condição de equilíbrio. Esse sistema aqui, ele está em equilíbrio. E aí eu tenho aqui, né, os 4 vetores, esses 4 vetores estão em equilíbrio. E agora, o que é as condições de equilíbrio? Somatória de forças igual a zero. Somatória de forças igual a zero. Tá? Como que eu vou montar isso? Eu vou montar somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero, somatória de forças em z igual a zero. Por isso que eu trabalho ali com a montagem cartesiana, porque fica fácil da gente separar. E aí eu vou ter 3 equações, equação x, y e z, e 3 incógnitas. Perceba, né? Que eu tenho FAB, eu tenho FAC e eu tenho FAD. Então, 3 equações com 3 incógnitas, tá? Então, eu vou trazer agora para cá e a gente vai poder estruturar isso aí. Então, olha só. Eu vou trabalhar separadamente o x, o y e o z. Tá? Então, vamos pegar e vamos fazer assim, ó. Somatório de forças em x igual a zero. E aí eu vou analisar tudo que eu tenho em x dos meus 3 cabos, tá? Pessoal, desculpa, eu deveria ter feito um pouquinho diferente, eu acabei deixando só um slide em branco para resolver, e aí eu estou perdendo um tempo aqui tendo que apagar e um tempo para reescrever as equações. Mas como eu falei, a gente vai aprendendo, na próxima a gente acerta melhor. Ok, vou escrever aqui as 3 equações, tá? Os 3 vetores. Vetor FAB vai ser FAB, que é o que eu quero, vezes, aqui ele vai ficar menos 3i menos 4j mais 8k, dividido por 9,43. O vetor FAC vai ser o FAC que eu quero encontrar, dividido por 9,43, menos 3i mais 4j mais 8k. O vetor FAD vai ser o FAD na direção I. E eu tenho o vetor peso que vai ser menos 40 kN na direção K. Então é isso que eu tenho. Agora eu vou olhar para essas equações e vou montar o meu sistema aqui de equações. Primeiro eu vou olhar para o x. Tudo que eu tenho em x. Então vamos lá. Tudo que eu tenho em x. O que eu tenho em x? Eu vou pegar esse cara aqui e trazer para x. Então eu vou ter menos 3FAB dividido por 9,43. Depois, aqui eu tenho x, tenho também, ó, em i. Menos 3FAC dividido por 9,43. Aqui eu tenho x também, FAD tenho, ó, menos FAD. E aqui eu tenho x? Não, aqui eu não tenho. Isso aqui está em equilíbrio, então isso aqui é igual a zero. Tenho a primeira equação do meu sistema de equações. Agora a somatória de forças em y. Tudo que eu tenho em y. Aqui eu tenho y, pessoal, tenho, ó. Então vai ficar menos 4FAB dividido por 9,43. Aqui eu tenho y, tenho, ó, mais 4FAC dividido por 9,43. Aqui eu tenho y, não. Aqui eu tenho y, não. Isso aqui é igual a zero. O que a gente tira daqui, pessoal, desse sistema de equações? Acho que fica claro que FAB é igual a FAC. Ou seja,
a tensão no cabo AB é igual à tensão no cabo AC. Faz sentido? O que a gente viu aqui? Eles não estão simetricamente com relação ao ponto A e ao sistema? Então faz sentido aqui, ó. Eles estão aqui 4 para cada lado, aqui a distância de 3, então faz sentido. FAB igual a FAC, tá? FAB igual a FAC. Quanto é cada um deles eu ainda não sei, né? Então eu vou para a terceira equação, somatória de forças em Z igual a 0. Vou pegar uma terceira cor. Então eu tenho Z aqui, pessoal, tenho. Então vai ficar 8FAB dividido por 9,43 mais, aqui eu tenho 8, pessoal, daí o que eu já vou fazer aqui? Eu já sei que FAB é igual a FAC, então eu já vou substituir para encontrar aqui, né? Então, em vez de colocar 8FAC aqui, eu já vou colocar 8FAB, tá? Dividido por 9,43. Tenho Z aqui? Não tenho. Tenho Z aqui? Tenho, né? Ó, menos 40, o sinal acompanha, né, pessoal? Menos 40 kilonewtons. Tá, isso aqui vai ser em equilíbrio, vai ser igual a 0. Então, olha só. Se eu somar aqui, eu vou ter 16 FAB, então vai ficar assim, ó, FAB vai ficar igual, passo 40 para lá, passo 9,43 multiplicando e passo 16 dividindo, certo? E aí, fazendo essa conta, eu chego que o FAB vai ser igual a 23,5 kN. FAB é igual a FAC. FAB é igual a FAC. Então, o FAC aqui vai ser também 23,5 kN. 23,5 kN. O que falta encontrar? Achei FAB, achei FAC, falta o FAD. Falta o FAD. Eu sei que eles são iguais, né? Então aqui, ó, primeiro deixa eu apagar isso aqui. Menos FAD igual a 0, para economizar um espaço. Como é que vai ficar aqui, pessoal, o FAD? O FAD vai passar para lá, esse cara aqui vai ficar aqui, aqui era mais FAD, né? Desculpa, mais FAD. Então, quando ele passa para lá, né, eu passo tudo isso aqui para o outro lado. Então, eu vou ter 6 vezes FAB dividido por 9,43, certo? E, então vai ficar 6 vezes 23,5. 6 vezes 23,5 dividido por 9,43. 14,95. Então, FAD vai ser 15, né? 14,15 kilonewtons. Então, para que esse sistema aqui esteja em equilíbrio sobre essas características, com o peso de um vaso aqui de 40 kilonewtons, com esses 3 cabos aqui tensionando, né? Esse aqui, esse e esse. O meu FAB vai ser 23,5, o meu FAC 23,5, o meu FAD 15 kilonewtons, certo? Então, essa é a aplicação então do que a gente viu até agora a respeito de condições de equilíbrio, tá? Condições de equilíbrio. Agora então vamos para um segundo exemplo aqui. Ele fala, considerando essa força F aqui no sentido positivo de Z 1200, determine também as tensões nos cabos, né? Então, imagina aqui que você quer prender, de repente, sei lá, um balão nesse caso, né? Parece.
E aí você quer determinar a tensão nesses cabos, sabendo que essa força aqui no sentido positivo será de 1.200, tá? Então, a mesma coisa, eu vou fazer a análise aqui com vocês desse exemplo para a gente aplicar e treinar. Novamente, eu só vou fazer um ajuste aqui nos pontos, que eu também acabei de ver que eu resolvi de forma diferente aqui. Tá? Na verdade, aqui vai ser o meu ponto B. Opa! Às vezes a caneta me atrapalha aqui. Aqui vai ser o ponto C e aqui vai ser o ponto D. Eu consegui trocar todos, né? Aqui tem a minha origem e aqui está o meu ponto A, tá? Então, primeiro, né, os pontos. A minha análise, né? Então, ó, se eu fosse fazer fazendo aqui o DCL, o que que eu vou ter? Eu vou ter essa força F de 1.200. Eu vou ter o cabo aqui AC, cabo AD e o cabo AB. Por que que é importante, pessoal, esse diagramazinho aqui? Para não esquecer nenhum cabo, né? E aí vamos para os pontos. Ponto A, 0, 0 e 6, tá? O ponto B ficou menos 3, menos 6 e 0, né? O ponto B, menos 3 em x, então menos 3 para cá, menos 6 em y e 0. O ponto C vai ser, o ponto C, 2 em x, está aqui, 3 em y, está aqui, e 0 em z. E o ponto D vai ser aqui 2 em x, perdão, 1,5, né? E é menos, né? Porque ele está lá para trás. Menos 1,5, 2 em y e 0 em z. Né? Percebam aí que se eu errar já de cara esse sinal, vai dar problema, né? Vai dar problema na Kombi, tá? Então tomem cuidado. Eu poderia fazer uma coisa aqui que eu acabei não fazendo e eu já resolvi assim, agora que eu percebi, mas eu poderia ter feito assim, ó. Eu coloquei aqui o ponto A, né? Aqui no ponto A, eu poderia trazer a origem do sistema. Eu poderia ter feito isso, arrastado essa origem do sistema até o ponto A. E aí eu teria 0, 0 e 0, tá? Teria facilitado as minhas contas, mas não tem problema. Claro que ia mudar os resultados, né? Mas não tem problema. Mas eu poderia ter feito isso, fica a dica, não fiz. Olhando agora, eu percebi isso, tá? Então vamos deixar aqui a coisa mais limpa, que é o ponto D. Então tá ali, temos o diagrama de corpo livre aqui representado, para a gente não esquecer nenhum dos nossos queridos cabos de tensão, certo? E a nossa querida força. Vamos fazer a análise dos cabos, né? Então, o primeiro cabo vai ser o cabo AB, certo? Então, o cabo AB, as coordenadas vão ser... Vamos fazer mais direto aqui, né? Cabo AB, B menos A. Então, menos 3, menos 0, menos 3. Menos 6, menos 0, menos 6. 0, menos 6, menos 6. Certo? O vetor posição, eu vou calcular aqui a intensidade dele. Aqui ao quadrado, né? Vai ficar 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Tudo era negativo aqui, né? Mas só para fazer aqui, então, vai ficar 36, 36, 72 com 9,81. Isso vai dar 9 metros. Certo? Esse vai ser a intensidade do meu vetor AB. Comprimento dele, né? Comprimento do cabo, no caso. Feito isso, eu consigo montar o quê? O meu vetor força do cabo AB. Vai ser a intensidade de AB, certo? Dividido pelo R de AB, que é 9, multiplicado por menos 3i, menos 6j, menos 6k. Saca? Então, tá aí o cabo AB. Depois, vamos fazer agora o cabo AC. Coordenadas do cabo AC, as coordenadas de C menos as coordenadas de A.
2 menos 0, 2. 3 menos 0, 3. 0 menos 6, menos 6. Fazer o comprimento do vetor posição AC, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar 36, vai dar 4,49, vai dar 7 metros. O meu vetor FAC, que vai representar o cabo FAC para eu encontrar a intensidade, vai ser FAC dividido por 7. O que aconteceu aqui, meu Deus? FAC dividido por 7 vezes as coordenadas 2 em I mais 3 em J menos 6 em K. Certo? O terceiro, último cabo é o cabo AD. Cabo AD. Coordenadas D menos A. Então vai ficar menos 1,5, 2 e menos 6. O comprimento desse cabo AD vai ser a raiz quadrada de menos 1,5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Tá? E aí, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 6,5 metros. E aí eu consigo reescrever esse vetor FAD no sistema cartesiano como FAD dividido pelo R, que é 6,5, e aqui eu tenho as coordenadas menos 1,5i mais 2j menos 6 na direção K. Acabou por aí? Tem que tomar cuidado. Eu preciso não esquecer, olha aqui, cadê? Não posso esquecer da força. Então, por isso, de novo, diagrama de corpo livre. Ó, eu fiz o AB, fiz o AC, fiz o AD. Esse cara aqui também precisa aparecer. A força de 1.200. Vamos escrever aqui. Vamos escrever aqui. Que seria o mastro. Tá? Que seria o mastro. Então, da mesma forma como no item anterior, né? Se a gente perceber, ele está em cima aqui. Então, ele vai ficar um... Ele chamou assim, ó, do vetor do mastro. Vou fazer de vermelho até aqui. Né? Aliás, desculpa, não vou chamar de mastro aqui porque eu acho que vai só confundir. Vamos fazer diferente. Ele vai ser um... Vou chamar de um F, que vai ser igual a 1.200 na direção K. Porque é isso que está acontecendo ali, tá? Nem vou complicar muito aqui a análise. Só que eu não posso esquecer dela quando eu fazer o K, tá? Então, só tem que lembrar que esse vetor F aqui, ele vai ter que aparecer porque ele existe, né? Ele está ali para equilibrar o meu sistema, certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Condição de equilíbrio. Vou escrever aqui, ó, equilíbrio. Equilíbrio. Se isso aqui está em equilíbrio, somatórios serão iguais a zero. Então, somatório de forças em x igual a zero. Tudo que está em x, vamos lá, vamos pegar uma corzinha aqui, verde. Cabo AB tem x? Tem x, está aqui. Então vai ficar menos 3 nonos de FAB. Cabo AC tem x? Tem. Mais 2 sétimos de FAC. Cabo AD tem x? Tem na componente menos 1,5 dividido por 6,5 FAD. A força
não tem direção x. Agora, azul, não. Primeiro, preto. Somatório de forças em y igual a zero. FAB tem y? Tem. Menos 6 nonos de FAB. FAC tem y? Tem. Mais 3 sétimos de FAC. FAD tem? Tem. Mais 2 sétimos de FAD. E esse cara, não. O que faltou aqui, né, pessoal? Isso aqui é tudo igual a zero. Condição de equilíbrio, né? Às vezes passa batido. Igual a zero. E por último, somatório de forças em Z igual a zero. Somatório de forças em Z igual a zero. AB tem Z? Tem. Menos 6 nonos de FAB. AC tem? Menos 6 sétimos de FAC. AD tem? Tem. Menos 6 dividido por 6,5 de FAD. E esse cara aqui tem que aparecer. Ele está no sentido positivo, então mais 1.200 igual a zero. Igual a zero. Certo? Muito bem. Agora começa a nossa brincadeira. E é uma brincadeira que pode ser trabalhosa, tá? Mas vamos lá. Por onde que eu vou começar aqui? Eu vou fazer bem... Eu vou isolar a FAB nisso. Eu vou fazer por substituição aqui, tá? Deixa eu ver. Menos 6, só se eu multiplicar... Tá, vou seguir aqui no próximo slide. Vamos lá. Então vamos lá, eu vou trazer para cá as equações para a gente... Opa, cadê? Para a gente conseguir... Caneta. Para a gente conseguir trabalhar, né? Então lá da condição de equilíbrio, do somatório de forças em x, eu vou isolar o meu FAB, tá? E aí, isolando o FAB... Tá, vou reescrever FAB, vou reescrever aqui, ó. Então, somatório de forças em x, eu vou ter assim, ó, menos 3 nonos de FAB, vou ter mais 2 sétimos de FAC, vou ter menos 1,5 dividido por 6,5 de FAD, isso aqui vai ser igual a zero. Eu vou fazer por substituição, vou fazer desse jeito aqui, e aí eu vou ter menos 2 sétimos de FAC, mais 1,5 por 6,5 de FAD, vezes 9 terços. Negativo aqui, né? Que FAD passou para lá, então esse cara aqui ficou negativo. Certo? A somatória de forças em Y, eu tinha o seguinte. Eu tinha menos 6 nonos de FAB, eu tinha mais 3 sétimos de FAC, e eu tinha mais 2, 6,5 de FAD, igual a zero. Então, eu vou substituir esse FAB aqui, esse FAB, por isso ali. Então, vai ficar menos 6 nonos, vai ficar menos 9 terços, menos 2 sétimos de FAC, mais 1,5, 6,5 de FAD, fecha, fecha, mais 3 sétimos de FAC, mais 2 dividido por 6,5 de FAD igual a zero.
Aqui eu consigo simplificar. Aí eu vou ficar com... Aqui vai ficar 2 em cima, né? Então 2 vezes 2, 4. Menos 4 sétimos de FAC. Certo? E aqui é menos com menos, virou mais. Então ficou ainda isso. Então ficou... E aqui ficou mais 3, 6,5 de FAD. Eu consigo simplificar aqui. 3 sétimos de FAC. Mais 2 dividido por 6,5 de FAD igual a 0. Então, no fim, eu vou ficar aqui com menos FAC menos, porque aqui tenho 4 sétimos e aqui eu tenho 3 sétimos de FAC, vai sobrar 1 sétimo. Então, vai ficar menos FAC dividido por 7, e aqui vai somar 3 com 2, 5 dividido por 6,5 de FAD igual a 0. Tá? Então, eu consigo chegar nessa equação aqui. Agora eu vou trabalhar somatória de forças no Y aqui, tá? Vamos ver o que vai... perdão, no Z. Eu peguei o caminho mais trabalhoso, né? Para essa equação. Ficou longo aqui esse exemplo, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não vamos ser vencidos pelo cansaço. Lá do Z eu tinha o seguinte, 6 nonos de FAB menos 6 sétimos de FAC. Isso é para a gente aprender, né? A gente devia parar, pensar um pouquinho, mas não, o cara já quer começar a resolver loucamente. E menos 6 dividido por 6,5 de FAD mais o 1.200, não esqueçamos, igual a 0. Vou fazer a mesma substituição. Vai ficar uma loucura isso aqui. Menos 6 nonos, FAB, o que era o FAB? Menos 9 terços de menos 2 sétimos de FAC e mais 1,5, 6,5 de FAD. Fecha aqui, menos 6 sétimos de FAC, menos 6, 6,5 de FAD, igual a menos 1.200. 6 com 3, 9 com 9, fica 2. Aqui vai ficar positivo, menos 4 sétimos de FAC. E aqui, mais 3 por 6,5 de FAD, menos 6 sétimos de FAC, menos 6, 6,5 de FAD, igual a menos 1.200. Aqui vai sobrar 10 sétimos, menos 10 sétimos de FAC e menos 3, 6,5 de FAD, igual a menos 1.200. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? Tenho duas equações e duas incógnitas, tá? O que eu vou fazer? Como eu vim assim, eu vim aqui até aqui, eu vim assim até aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o FAD aqui, meu bom amado. Vamos lá, FAD, passou para lá menos, passa para lá mais, fica 6,5 dividido por 7 vezes 5 de FAC, né? Então vai ficar 35 aqui embaixo. Pego esse baguá aqui e jogo ali na equação de cima, né? Jogo aqui. Substituindo, eu vou ficar... Deixa eu apagar um pouco aqui. Substituindo o FAD aqui, eu vou ficar com menos 10 sétimos de FAC, menos 3 dividido por 6,5, 6,5, 35 de FAC, igual a menos 1.200. 6,5, 6,5 e... não, 3 não dá, né?
eu vou ficar com menos 10 sétimos de FSC menos 3 sobre 35 de FSC igual a menos 1.200. Fazendo essa conta, porque eu não aguento mais, eu vou chegar no FSC aqui, tá? Aqui tira o mínimo, vai ficar 35, dá 5, dá 50, aqui dá 3, vai ficar 53 em cima, dividido por 35, FSC igual a 1.200. Vai chegar aqui, negativo, negativo vai ficar positivo, 792 newtons. 792 uns quebrados, 792. Jogo o valor de FSC aqui, eu encontro o FAD. FAD 147 newtons. Descobri FAD, volto lá na primeira substituição. Cadê a primeira substituição? FAB, né? Lembram? FAB é isso aqui, né? FAB é isso aqui. E fazendo aquela conta ali, eu vou chegar no FAB de 577 newtons, tá? Peguei o caminho judiado, mas muito judiado, para resolver essa equação aqui, tá? Aprendam com os meus erros, né? Aprendam com os meus erros. Devia ter analisado melhor ou trabalhado com vírgula, sei lá. Não fiz, sofri. Caramba, deu papel para resolver isso aí. Beleza? E eu tenho planejado ainda mais um que eu vou fazer com vocês, tá? Esse vai ser rápido, mas é que ele trabalha a mola. Ó, tinha até mais uma folha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Essa resolução. Essa resolução, pessoal, eu acho que ela vai dar um pouquinho diferente do jeito que eu fiz, tá? Porque como eu troquei ali, lembram lá no começo eu troquei os pontos, daí vai dar diferente, tá? As respostas, né? Fiquem de olho ali. Mas aqui também, ó, ele fez por substituição. Fez por substituição. Certo? Muito bem. Agora essa aqui é legalzinha. Essa aqui eu acho que eu fiz com os pontos iguais. Deixa eu conferir. Eu fiz. Então essa vai bater. Olha só. A caixa é de 100 kg. Então tem uma caixa de 100 kg mostrada na figura, suportada por 3 cordas. Uma delas é acoplada na mola mostrada. Determine a força nas cordas AC e AD e a deformação da mola. Bem legal. Então aqui a gente vai ter também a questão da mola. Vamos lá. Vamos começar pelo começo, certo? Então, diagrama de corpo livre. Oh, caramba. Caneta aqui fugiu. Vamos mudar a cor aqui. Vou fazer aqui o diagrama de corpo livre, então eu vou ter aqui o ponto A, aqui eu tenho a caixa, 100 kg, 981 newtons, né? Então vezes 9,81. Para cá eu tenho a mola, que vai ser o cabo AB, certo? Força B. Para cá eu tenho a força C e para lá eu tenho a força AD, certo? Então, sempre observando para não esquecer, né, no diagrama de corpo livre, nenhuma informação, tá? Ficou grande pra caramba até. Mas tá, vamos começar a analisar o primeiro cabo, né, que é o cabo AB, certo? Então, o cabo AB, ó, agora a gente já vai pegando a manha, né? Ele tá o quê? O cabo AB tá ao longo do eixo X e o ponto A tá na minha origem. Certo? Então, o ponto A vai ser 0, 0, 0 e o ponto B, né, as coordenadas, né? Vamos lá. 0, 0, 0. O B eu não tenho, né? É uma coisa que ele quer a deformação, então eu posso chamar de x, 0, 0. O ponto C eu também não tenho, que é x, y e z, vou chamar.
E o ponto D foi o único que ele forneceu, né? Ele forneceu, vai ficar menos 2 em x, não, menos 1 em x, menos 1 em x, 2 em y e 2 em z. Tá? Então tá aqui os 4 pontos. Ele não forneceu as coordenadas do ponto C, mas perceba que ele foi legal, ó, ele deu os ângulos, lembram? Os ângulos coordenados para cada situação aqui. Então na hora de montar vai dar certo também. Mas vamos primeiro no cabo AB. O cabo AB, ele tem a tensão da mola. Então o FAB vai ser igual ao FAB na direção I, certo? O cabo AC, o que acontece? Olha só, esse exercício é legal que ele pegou tudo que a gente viu, tá? Por quê? Vou abrir aqui o vetor FAC. Como é que esse vetor seria escrito? Ele seria a componente FAC na direção I, mais a parte FAC multiplicado na direção J, mais FAC na direção K, certo? Só que o que acontece? Eu consigo determinar esses vetores aqui que formam I, J e K dessa forma aqui, ó, porque o meu FAC na direção I vai ser FAC cosseno do ângulo. Qual é o ângulo? O ângulo alfa, que é o ângulo entre a corda e o eixo X, que é o 120 graus. 120 graus. E o mesmo vou ter para o FAC em J, vai ser o FAC vezes o cosseno do ângulo. Ângulo com o eixo Y, 135 graus. E por fim, o FAC na direção K vai ser a intensidade vezes o cosseno do ângulo, 60 graus. Cosseno de 60 é o seno de 30, né? Então perceba que ele não deu, mas como ele deu os ângulos, a gente consegue montar isso aí também, tá? E o cabo que faltou, que é o cabo AD, esse é o convencional, né? As coordenadas D menos A, menos 1, 2 e 2. Então, o vetor posição AD vai ser a raiz quadrada disso, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 8, 9, 3 metros. Então, meu FAD, meu vetor, vai ser a intensidade dele, vezes a coordenada, menos 1 em I, mais 2 em J, mais 2 em K, dividido por 3. E eu não posso esquecer do peso 981 na direção, né? Então, o vetor peso, que vai ser 981 Newton na direção K negativa. Certo? Negativo. Que coisa, isso. Então tá aí, eu montei os cabos todos e agora eu consigo trabalhar então a condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio vai ser o quê? Somatório de forças em x igual a zero. É tudo que eu tenho em x. Então lá do cabo A, né? Vou fazer a colinha aqui. O primeiro era o vetor FAB, era apenas esse cara aqui, né? Ó. Então, a intensidade FAB na direção I. Então, vai ficar aqui, FAB. O segundo vetor era o cabo AC. O vetor do cabo AC, ele era o seguinte. Ele era FAC cosseno de 120 em I, mais FAC cosseno de 135 em J, mais FAC cosseno de 60 em K, certo? Esse era o segundo, né? Então, aqui o primeiro,
aqui o segundo, primeiro, segundo, o FAD, ele era o FAD, dividido por 3, aqui menos 1i, mais 2j, mais 2k. E o que eu não posso esquecer, então, AC, AD e o peso. Menos 981 Newton em K. Desculpa, pessoal. Só para ficar aqui a nossa colinha, né? Porque agora eu vou pegar... Aliás, vou até fazer esse coloridinho. Vamos às cores. Somatório de forças em X. FAB tem X? O vetor tem FAB. Aqui tem X? Tem. Mais FAC cosseno de 120. Mais. Esse tem X? Tem. Não é mais então, é menos. Menos 1/3 de FAD. E esse cara tem X? Não tem X. Isso aqui é igual a 0. Tá? Então tá aí a primeira equação. Depois eu vou para a somatória de forças em Y. Tá? Vamos ver quem tem Y aí. FAB tem Y? Não. FAC tem Y? Tem. FAC cosseno de 135. FAD tem Y? Tem. Mais 2/3 de FAD. E aqui tem Y? Não tem Y. Igual a 0. Aqui, então, eu já tenho uma relação direta desses caras aqui. E por último, somatório de forças em Z igual a 0. Então, em Z, eu vou ter, esse cara tem Z? Não, esse cara tem Z. Então, fica FAC cosseno de 60. Esse cara tem? Tem. Mais 2/3 de FAD. E esse cara tem menos 981 igual a 0. Igual a 0. Muito bem. Vamos fazer aqui, tá? Vamos fazer... trabalhar com essas duas equações aqui tá fácil. Tá fácil, é? Vamos lá. Vou isolar o FAD aqui. E aqui cosseno de 135 vai dar menos... É menos o cosseno de 45, né? Então dá menos 0,707. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar FAC menos 0,707 de FAC. Esse cara eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 2/3 de FAD. Menos 2/3 de FAD. Menos com menos, então vai ficar positivo. FAD multiplica por 3, divide por 2, 3 e 7, 21. Aqui vai dar 1,06 de FAC. De posse dessa informação valiosa, eu posso vir para cá, né? FAD aqui. Então, quando eu trago isso para cá, eu vou ter FAC, cosseno de 60 é 0,5, mais 2/3 de FAD. FAD está ali, 1,06 FAC, igual a 981. Aqui vai ficar 2, 3, aqui vai ficar 1,206 de FAC é igual a 981. Portanto, FAC vai ser 813 newtons. FAC, passa dividindo, 813 newtons. Se FAC é 813, meu FAD vai ser 1,06 de 813, vai dar 862. E
Encontrado FAC e FAD, a gente volta para cá, FAC e FAD. E aí a gente sai aqui com o valor de FAB, que vai ser 694 newtons. Encontrei a tensão nos 3 cabos. Só que ele queria a deformação da mola. Então, cadê aqui? Aqui eu tenho uma mola, ó. Ele queria a deformação da mola. Bom, na verdade é bem simples, eu vou colocar aqui, né? Qual que é a força é igual... Ele deu K ali, tá vendo? Ele deu K da mola, então tá bem fácil, porque ele quer a deformação, ele não quer o comprimento inicial nem o final. Isso era possível calcular, mas ele quer só a deformação. Então, aqui a deformação da mola é o nosso S. Lembra? Força é igual a K vezes S, onde o S é a deformação. A força da mola é a força do cabo AB. O K da mola, ele deu. E o S é o que eu quero encontrar. Então, o S vai ser FAB dividido pelo K. FAB está aqui, 694 newtons, dividido pelo K. O K está aqui, ó, 1,5 kN, então é 1.500 newton por metro. Cancela aqui, vai sobrar metro. Ufa, a unidade está certa, a deformação é uma unidade de comprimento. E fazendo essa conta, vai dar 0,462 metros de deformação. Show de bola! Eu falei que esse ia ser um pouco mais rápido, né? E foi. Certo? Então, com isso, a gente fecha essa parte aí de trabalhar o equilíbrio, né, nas 3 dimensões. Aqui tem só a resolução, essa eu fiz igual os pontos, então é para dar tudo igual, tudo igualzinho, e ali está então a nossa querida deformação, né? Então tá aqui, ó, deu bem certinho, bateu, tudo certo. Aqui eu tenho apenas exercícios extras, caso alguém faça todos da lista, sinta a necessidade de praticar um pouco mais, ó. Algumas opções de exercícios extras.